em todas as nações. Então, nós somos brasileiros, estamos aqui nesta terra. Eu fico muito feliz quando eu vejo um português pregando, trabalhando para o Senhor, porque o nosso dever é de vir aqui e fazer discípulo. Porque quem vai dar continuidade a essa obra aqui em Portugal é vocês, os portugueses. Depois, no final, a gente, os brasileiros, volta tudo para lá, mas a igreja do Senhor permanece de pé, e vocês pastoreando, tomando conta do trabalho. O trabalho é assim. Mas tem gente que às vezes não entende o trabalhar de Deus. Mas tudo isso quem vai herdar são vocês, porque estamos aqui fazendo discípulos. E Deus me mostrou que as famílias portuguesas, eu estou orando esses dias, vem de um histórico de muito sofrimento, de dificuldade familiar, de pais com filhos, muita gente de mal um com o outro, muitos traumas. Ia chegar um tempo de cura para esse povo. Deus vai levantar uma geração sarada. Deus vai mudar a história através de você. Ó pra cá. Faz tanto tempo que você orou, muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Oh Lord, não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho.
Fica tranquilo, vaso, Ele é contigo. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Manilda, o obreiro Rei Luiz. Sim. Bora. Não, eu chamo aqui. Está nervoso? Você não vai casar, não. Você já casou. Graças a Deus. A irmã Alexandra, por favor. O Igor Sani. Marido da Andréia. Pai da Chiara e Liliana. Né, servo de Deus. Menino, olha a chiqueza do homem, meu Deus do céu. Eu estou achando, irmão, o seguinte, eu estou preocupado agora com o negócio, porque assim, pastor Machado bombado, o Igor nessa chiqueza parecendo 007 naquele filme Cassino Royale, e eu com essa barriga grande vou ficar para trás aqui nesse negócio. Então faz assim, eu vou tomar umas aulas de fitness com o Carlos Machado e uma de etiqueta aqui de vestuário com o Igor. Você pode ficar bem, não é não? Rapaz, isso aqui viu? André, você é bem-aventurado, viu, meu filho? Coisa linda, né? Amados, nós temos visto assim o empenho desses irmãos, né, em servir a Deus. O obreiro Rei Luiz, esses anos, ele foi separado do obreiro em 2012, saiu da igreja. Alexandre também, 2012, não foi? 2009, obreiro? 2009? Foi mesmo? Você quase se aposenta como obreiro, quase vai para a reforma. Eu não sabia, pensei que era 2012. 2012 para Alexandre, não foi? E nós vamos hoje separar a irmã Nilda Marcolino. Acertei, meu filho? Eita. Inclusive está solteira, viu, gente? Essa moça bonita ali, da ponta ali, ponta. A obreira nessa casa para servir ao Senhor conosco, nos ajudando mais de perto. O obreiro Rei Luiz, ele vai ao diaconato, né? Eu já conversei com a Elisiane, está se comportando bem em casa, lava a louça todo dia, vai a casa, né? Então, ele vai ao diaconato, esse servo de Deus, que tem sido assim uma bênção para a igreja, tem nos ajudado muito, cooperado com Jesus aqui, tem crescido muito espiritualmente, emocionalmente, como servo, e tem sido uma bênção, dado um bom testemunho nesta casa. A nossa amiga Alexandre também vai ao diaconato, também tem servido a Deus, já faz muitas vezes trabalho de diaconato aqui na igreja, quando falta os diáconos, ela sempre coopera e vai estar sendo levantada a diaconato. E o Igor como obreiro também nesta casa para servir a Deus mais de perto conosco, nos ajudando aqui a servir a Deus, né? Crendo que Deus tem nos chamado para fazer a sua obra e vai aperfeiçoar na vida deles, porque em Filipenses 1,6 Cristo disse através de Paulo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até os dias de Cristo. Então me sinto alegre por poder estar separando esses servos de Deus para servir ao Senhor e incentivar você também que sente que tem uma chamada de Deus em seu coração para servir ao Senhor. Se coloque na posição de Deus, né? Peça a Deus que Deus ele olhe para você mais, seja mais fiel, mais fidedigno, porque Deus ele sempre chama pessoas fiéis para fazer a sua obra, viu? Amém? Aleluia! Então vamos separá-los, primeiro os obreiros, Igor e a nossa irmã Nilda, por favor, dê um passo aqui à frente, em nome de Jesus. Convido aqui os pastores, o presbítero Cláudio, o pastor Edinaldo, o pastor Carlos Machado, em nome de Jesus. Vamos orar por eles, vamos impor as nossas mãos sobre eles e vamos pedir ao Senhor que nos capacite, né, para esta tão responsabilidade que Deus está confiando a eles para fazer a sua obra nesta casa, no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui estão, ó Deus, na tua presença, no teu altar, o Igor Sani,
a nossa irmã Nilda Marcolino, que nesta tarde, Pai, na tua presença, são separados obreiros desta casa para servir ao teu povo, para servir a tua igreja com dedicação, com fidelidade, com generosidade, com afinco. E nós, ó Pai, impomos as nossas mãos sobre os teus filhos, os capacitando, ó Deus, em ti para cumprir o propósito. Ó Deus, encha o Igor do teu Espírito Santo, encha a Nilda com o teu Espírito Santo, derrama sobre eles dons espirituais, capacita teus filhos, Pai, para esta tão grande obra que tu confia aos teus servos. Ó Deus, com muito zelo, com muito temor e com muita alegria, Pai, nós os separamos para o teu serviço, e que eles, Pai, sejam fiéis, obedientes ao Senhor, tementes em todo o tempo. Ó Deus, que eles sejam, Pai, responsáveis mais e mais, que eles correspondam à altura, ó Deus, a confiança que o Senhor, através de nós, deposita neles, ó Pai, nesta tarde, para que eles possam crescer mais e mais e galgar outras funções ainda maiores no teu reino e na tua casa. Nós os separamos nessa tarde, ó Deus, em nome de Jesus teu Filho, e os abençoamos, ó Pai, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Deus te use muito aqui nesta igreja. Vamos tirar um abraço da vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Já abençoe, Igor, sabendo toda a igreja que aqui mais é dado, mais é cobrado, né? Já conversei com eles sobre isso, e Deus certamente vai cobrar deles aquilo que está confiando nas mãos deles, em nome de Jesus. Mas tenho certeza que eles vão responder à altura, porque são servos de Deus e temem ao Senhor. Obreiro Rei Luiz, por favor. Obreiro Alexandre, dê um passo à frente, em nome de Jesus. Eles vão ser levados ao diaconato. A irmã Alexandra vai ser diaconisa e o Rei Luiz diácono nesta casa, para servir a mesa, para servir a igreja, como os diáconos fazem na casa do Senhor, segundo as Sagradas Escrituras. E nós temos toda a confiança e certeza que eles irão responder a contento, em nome de Jesus, servindo a Deus, servindo a igreja, servindo os irmãos, porque esse é o nosso papel. Nós somos servos da igreja, somos servos de Cristo e servimos a igreja. Não importa se é pastor, não importa se é apóstolo, se é bispo, se é reverendo, não importa se é obreiro, diácono, evangelista, presbítero, somos servos uns dos outros. Estamos para servir a igreja e servir a Cristo. E queremos então impor as nossas mãos. Convido mais uma vez aqui os pastores, a missionária, para estarmos colocando nossas mãos sobre eles, separando-os ao diaconato desta casa, em nome de Jesus, pedindo ao Eterno que os capacite com graça, com unção, com virtude, para poder desempenharem a contento esta tarefa tão importante, que é servir a mesa, que é servir a igreja, numa função de diácono, de servo. Pai, em nome de Jesus, aqui estão na tua presença a Alexandra, o Rei Luiz, ó Deus, que nesta tarde são separados ao diaconato desta casa. Tome tua filha, ó Deus, capacite ela mais e mais na tua presença, como diaconisa desta casa, para te servir, ó Deus, para servir a tua igreja, para servir teus filhos, ó Deus, com integridade, com generosidade, com alegria. Meu Deus, nós a abençoamos, derrama sobre ela capacitação, derrama sobre ela graça, em nome de Jesus, para fazer, ó Deus, cumprir-se a tua vontade, a tua palavra na sua vida. Como teu servo, Rei Luiz, ó Deus, como diácono nesta casa, ó Deus, que ele receba graça, unção, virtude ainda maior, para desenvolver esta tarefa tão importante, tão singular. A tua palavra diz que os diáconos, se desempenharem bem o seu papel, galgarão ainda posições maiores. Abençoa teu servo, em nome de Jesus Cristo, capacite-o mais e mais em todo o tempo. Nós oramos pelo teu filho e o abençoamos em nome de Jesus, e todos digam amém. Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora
é o diácono Reino Luiz, marido da Ligiane, pai da... quer dizer, ainda não, né? Já, né? Amém? Que Deus os abençoe. Os irmãos podem descer, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Rapidamente, não vou ser longo, 15 minutos no máximo, refletiremos numa palavra de Deus acerca da ceia, cearemos com o Senhor e assim nos despediremos em nome de Jesus nessa tarde de bênção. Abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 27. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 27. Quantos acharam, digam amém. Quero também anunciar que domingo que vem, que dia? Que dia? Já vai haver sala para as crianças. Domingo que vem, você papai, você mamãe, que tem bebê, que tem criança pequena, tá? Já vai ter quem tome conta delas na salinha, em nome de Jesus. Domingo que vem, já temos sala para crianças e os bebés, em nome de Jesus, para você papai e mamãe poder cultuar o Senhor com mais liberdade, com mais concentração, e as crianças também poderem receber de Deus, na sua faixa etária, algo que vai edificar o espírito delas em nome de Jesus. Amém? Amém. Colossenses 1, 27. Quem achou diz amém? Amém. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança, repita comigo, Cristo, esperança, diga para o seu irmão agora, Cristo em ti, esperança da glória. Amém? Rapidamente, dá sua atenção, por favor, vou ser rápido, vou ser breve. A igreja em Colossos ficava na Ásia Menor. Colossos é interessante porque a Ásia Menor era uma região que havia em sua formação subterrânea algumas fontes de calor, provavelmente algumas formações vulcânicas. Colossos, ela ficava próximo a duas cidades, Anfípolis e Laodiceia. O interessante é que Laodiceia ficava entre as duas cidades, Anfípolis acima, Colossos abaixo, e Laodiceia no meio, entre elas. Em Anfípolis, por estar mais acima, havia nas suas regiões subterrâneas, onde a água era extraída, muitas fontes de calor. E a água em Anfípolis era muito quente, servia como tratamento térmico, eram termas, como aqui em Portugal também há. Em Colossos, que ficava mais abaixo, a água era muito fria e também servia como tratamento termal. Mas já Laodiceia, que ficava entre as duas, a água era morna, não estava tão próxima à fonte de calor, mas também não distante como estava Colossos. E é nesta cidade de Colossos que um homem chamado Epáfras, no capítulo 4, versículo 12, fala sobre isso. Ele foi discípulo de Paulo. Foi Epáfras quem deu início à igreja que estava na cidade de Colossos, que passou a ser chamada de Colossenses, porque era a comunidade em Colossos, era a igreja dos Colossenses.
ao qual Paulo escreve esta carta. Havia nos tempos em que Paulo escreve esta carta uma influência filosófica muito forte. Haviam duas vertentes filosóficas dominantes na época em que Paulo escreve esta carta. Uma delas chamada gnosticismo. Os gnósticos estavam inventando, lançando muitas falsas doutrinas. Entre elas, eles diziam que Deus, ou o divino, ele era extremamente santo, puro, e era impossível que um Deus extremamente puro, santo, se aproximasse de pessoas tão impuras como seres humanos. Então eles afirmavam que para que esta divindade se aproximasse ou se relacionasse com os homens, essa divindade, ela trazia após elas muitas emanações angelicais, que cada emanação angelical que saía, iria ao nível mais inferior de santidade. Ou seja, ele é santíssimo, mas algo gerado dele, criado por ele, melhor dizendo, não seria tão santo, e algo criado por esse ser que não era tão santo também era menos santo, e assim progressivamente até chegar ao nível de um ser que fosse do mesmo nível dos homens, para que representasse a divindade na terra. Esta manifestação era chamada pelos gnósticos de Aeon. O Aeon era um espírito que encarna em alguém que não é tão santo, que não é perfeito, por isso relaciona-se de igual modo com os homens. E essa filosofia maligna estava influenciando a mente da igreja em Colossos. E Paulo escreve esta epístola para combater, entre outras heresias, esta que falei. E ao escrever esta epístola, Paulo vai dizer aos membros da igreja de Colossos que Deus é santo, sim, que Deus é puro, sim, mas que Deus, apesar da sua santidade e pureza, Ele se relaciona com a sua obra que é inferior, de forma a trazê-los mais para a sua santidade. Ou seja, Deus, ao se relacionar com o homem, não se contamina com ele, mas influencia o homem a ser santo como ele é santo. E Paulo vai dizer que Deus, para chegar ao nível dos homens, não em impureza, não em pecado, ainda em santidade, se fez carne e habitou junto aos homens, entre os homens, como homem, mas acima de tudo santo, perfeito. E Paulo chama esta encarnação de Cristo como o mistério do Evangelho. Ele diz: esse mistério que estava oculto aos patriarcas, esse mistério que estava escondido aos olhos de Abraão, de Moisés, que apesar de terem vislumbrado como sombra o que ia acontecer, mas nunca entenderiam de fato o que aconteceria, porque quando Moisés ia se aproximar de Deus, Deus fazia com que uma emanação dele relacionasse com Moisés, porque ninguém poderia ver a Deus como ele é e permanecer vivo. Moisés descia do monte com a face brilhando pela glória de Deus, as pessoas viam Moisés, escondiam o rosto, porque ao olhar para ele, a sua face brilhava como o sol. Por quê? Porque Moisés, ele era um homem pecador, ele era um homem que
tinha defeitos, era um homem falível, se aproximou de Deus, não morreu. Deus não ficou pecador por Moisés, mas Moisés se aproximou de Deus de maneira tão grande que era purificado por ele, pela presença de Deus. E Paulo está dizendo isso foi um mistério, porque nenhum deles jamais pensaria que Deus encarnaria através do ventre de uma simples mulher, e ele viria a vida santo, perfeito, e jamais pecaria. Aí Paulo diz assim: isso é um mistério. Esse mistério Deus não revelou aos hebreus de forma plena. Esse mistério Deus não revelou aos judeus, que eu também sou, de forma plena. Lá no Testamento, na antiga aliança, Deus não revelou plenamente, mas Deus revelou esse mistério aos gentios. E tem mais, Paulo vai dizer para eles essa história de que Deus cria nações pecaminosas ou menos santas para relacionar-se com o homem. É mentira, é falácia, é invenção de filósofo. Deus, ele achou uma forma, não foi tornar-se pecador para relacionar-se com o pecador, mas foi via terra santo, perfeito, como seu filho, para relacionar-se com o homem. E quando o homem olhasse para Jesus, iria tornar-se santo e justo, como ele também é. Deus desceu à terra em seu filho Jesus para relacionar-se com o homem e trazê-lo de volta para a sua presença. Aí Paulo diz assim: e tem mais, Cristo em vós é a única opção que vocês têm de obter a glória, de obter a vida eterna. Cristo em vós. As religiões, elas vão defender a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Entretanto, não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia é enfática ao dizer que somente Jesus Cristo é o caminho para levar o homem de volta para o céu, de volta para Deus. Diga para o seu irmão, se você puder, diga para a sua irmã: Jesus Cristo, ele é a única opção que nós temos. Aleluia! Aí Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 5, versos 17 e 18, e Paulo diz assim: portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Aí diz assim: porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o homem. Deus estava em Jesus, reconciliando o homem com ele. Aleluia! Lá em João 14,6, o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o texto, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque ele é o caminho. No livro do Apocalipse diz que há uma porta aberta no céu. E sabe que porta é essa? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, e aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Diga para o seu irmão: Jesus é a porta, ele é a porta que leva para o céu, ele é a porta que leva para o céu. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Fátima, não tem Aparecida, não tem apóstolo, não tem discípulo. Ele é a porta, ele é a única porta que leva o homem de volta à presença de Deus. E crê nele, levanta a mão para cima e dá glória a ele aí bem alto em nome de Jesus. O mesmo Paulo escreve para vocês 1:20 e diz: porque pelo sangue da sua cruz reconciliou. É isso que eu vou dizer. Olha o texto: pelo sangue da sua cruz. Não é pela cruz que ele reconciliou ninguém. Cruz não reconcilia ninguém com Deus. Amém? Se a cruz reconciliasse o homem com Deus, ambos os ladrões que morreram no Calvário iam para o céu. A cruz não reconcilia ninguém. Há pessoas que carregam o cruz no pescoço. Cruz não reconcilia
reconciliar. Paulo diz: pelo sangue vertido na cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ele reconciliou quer as que estão no céu, quer as que estão na terra. Ele é a única hipótese de reconciliação. Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. Não é dogma humano. Escuta o que eu vou dizer, já vou encerrar agora. O mundo vive uma crise de identidade terrível. O mundo vive uma crise de caráter terrível. O pecado, ele trouxe uma grande desgraça à humanidade. A humanidade, a sociedade, o mundo que nós vivemos vive uma situação dramática. Paulo chega a dizer que o mundo está como uma mulher com dores de parto, aguardando, irmão, a mulher que vai ter luz, que vai dar luz, e filho natural, parto natural. Sabe o que é isso? As contrações se incomodam, elas doem, elas começam a se violentar cada vez mais, começa a intensificar, começa a ficar mais breves no espaço de tempo, mais fortes na sua contração, e elas vão trazendo angústia ao coração da mulher, e ela não vê a hora de botar a criança para fora. O mundo vive assim, o mundo vive uma esquizofrenia de caráter. As crises estão invadindo a alma das pessoas. É crise nos lares, é crise no trabalho. O homem vive uma insatisfação natural de vida. Nada está bom, nada serve, nada presta. O homem vive buscando felicidade nos lugares onde menos encontrará. Ele vive uma crise de identidade. Por que, pastor? É simples. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Quando ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, há um vazio na alma humana que somente Deus pode preencher. O mundo vive uma esquizofrenia espiritual, caminhando para a perdição. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus olhou para mim e olhou para você e disse: eu não vou deixar você assim, eu não vou deixar você caminhar esquizofrênico para a perdição deste mundo perdido. Eu vou salvar a sua vida, eu vou transformar a sua história. Deus olhou para você, não porque nós éramos melhores, porque não somos, de fato não somos. Não é porque somos mais bonitos, porque de fato não somos. Deus olhou para nós porque o seu olhar foi de misericórdia, de compaixão. Olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou transformar a sua vida, eu vou alcançar você pela pregação do meu evangelho, eu vou mudar a sua história pelo sangue da cruz do meu filho. Aleluia! Quem crê nisso, levanta a mãozinha para cima e dá glória a Jesus. Bendito seja Deus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta de Timóteo, ele diz assim: porque só há um mediador. Quantos? Quantos? Um mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador. Aleluia. João escreve no seu texto áureo da Bíblia, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele é a única esperança da vida eterna. Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo, agora escuta bem, Cristo em vós não é tão simples como nós supomos pensar. Cristo em nós, eu da paz do Senhor, já estou salvo. Aí comprei uma Bíblia. Ou que Bíblia grande, todo mundo sabe que eu sou crente agora, né? Aí eu já canto os hinos da harpa. Estou crente, eu vou para o céu. Cristo em vós, sabe o que é? Cristo formado em vós. Aos Gálatas 4, Paulo diz
pergunta-se: até quando tornarei a sofrer de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Segunda carta aos Coríntios 3,18, Paulo diz assim: todos nós, contemplando como por espelho, vemos refletida a nossa imagem, e somos transformados de sabe isso? De glória em glória, na própria imagem do Senhor. Você acredita? Ô, pastor Cláudio, quando você vai te olhar no espelho, o que é que você vê do outro lado? Assombração? Fiquei preocupado agora, ele não ia responder, né? O que você vê? Sua imagem. Mesma coisa. Alguém porventura aí quando vai se ver no espelho e não vê nada? Cuidado, você vai ser uma alma desencarnada. Todos nós, olhando no espelho, o que nós vemos? Nossa própria. Sabe o que Paulo diz? Em Jesus é diferente. Eu pego o espelho aqui nesse excesso do texto eu pego a Escritura, porque isso aqui não é um livro de filosofia, isso é um livro de alma, isso é um livro de história, não, isso é um livro de alma. Eu abro as suas páginas e não vejo letras, eu vejo um espelho. E quando eu olho para ela aqui, vejo a minha imagem transmitida nela, eu percebo que quanto mais eu a leio, mais eu a vivo, essa imagem transmitida vai mudando. Eu não sei como era a face de Cristo, eu não sei como eram os seus cabelos. Uma coisa eu tenho certeza: ele não é o Cristo que Roma pregou. Ele não tinha olhos azuis nem cabelo loiro, isso aí é um Cristo hollywoodiano. Ele era um judeu de pele queimada, olho preto, barba na cara, bem sisudo, sem muita beleza. Mas uma coisa eu sei, eu não posso saber, pastor Machado, como ele era. Se ele era assim malhador como Machado, se era mais bonito como eu não sei como ele era, mas uma coisa eu sei: ele tinha caráter, ele tinha integridade, ele tinha idoneidade, ele era justo, ele era santo, ele não mentia, não julgava injustamente, ele não difamava, ele não falava mal, ele era perfeito. Aleluia. É quando eu comecei a ler a Bíblia, começou a olhar para essas páginas, Paulo diz: eu vou sendo transformado de glória em glória. Eu comecei a ler ela e vi a minha imagem. Como? Poxa, aqui diz para não mentir, eu estou mentindo ainda, então eu estou ainda refletindo aqui. Mas quando eu paro de mentir, eu olho para Jesus que fala sempre a verdade, e eu disse: senta, estou me vendo agora aí. Não sou mais eu, não, é Jesus que está aqui. Porque Paulo disse aos Gálatas 2:20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora leva na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Sempre que eu vou lendo, meditando, refletindo e praticando, eu passo a refletir não mais a minha imagem, mas a imagem do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. É isso que a Bíblia me convida a fazer. É isso que ela me chama a fazer. Cristo em mim, esperança da glória. Mas como é isso, pastor? É da noite para o dia? Não. Salmo diz: a vereda do justo é como a luz. É como a luz da aurora. Como é que a luz da aurora clareia de uma hora para outra? Como é que é? Gradualmente. Até esse dia? Perfeito. Gradualmente. Deuteronômio 34, sabe o que Deus diz?
Deus está dizendo assim: eu sei que vocês não vão ser transformados de uma hora para outra. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma gota de doutrina hoje, vou dar uma gota de doutrina amanhã, vou dar uma gota depois de amanhã, e cada gota que eu derramar vai lavar um pedacinho da sua alma. Paulo, com a mesma visão, diz aos Filipenses 1,6: se daqui a pouco todos, eu tenho por certo, irmãos, que aquele que começou a obra é fiel para aperfeiçoar até os dias de Cristo. Amém. Se Cristo não for formado em nós, qual foi o bebê que nasceu aqui e quando a mãe descobriu que estava grávida já estava com 9 meses? Tem alguma? Isso é um extraterrestre. Não é. Quem nasce grande é elefante, girafa. Todo mundo é formado o quê? Ambos eles, como é? Papai e mamãe lá, no inverno, aquecendo o pezinho do outro, né? Vendo Luiz Lisiane para profetizar aqui. Aleluia! Tá ligado, né? Tá ligado? Tá bom, meu filho. Não para. Os 2 meses que vai ser gente. Aí ele chega a boca, jovem, na lua de mel ainda, chega a boca, dá. Meu bem. Aí, o bicho pegou, né? Fogo pegou. Aí ele joga lá dentro dela, tem uma sementinha microscópica chamada espermatozoide. Fecunda o ovo. É porque a mulher também é cultura. Você aprende bem aqui. Fecunda o ovo. Aí começa a formar criancinha. 1 mês. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando a criança nasce, ele cai de pé, nem com a mãe nem com o pai, ninguém identifica quem é. Depois aparece com alguém, pai e mãe. Ele vai crescendo, não é assim? Ele vai formando, vai sendo formado. Deus quer que nós sejamos formados em Cristo Jesus. Diga para você, irmão, assim, ó, Deus quer que hoje você se pareça mais com Jesus do que ontem, e amanhã mais do que hoje, porque Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. É um mistério. Que mistério? Que mistério? O mundo aguarda uma religião para salvá-lo. Deus enviou o seu próprio Filho. O mundo espera um Salvador, e Ele já veio, e em breve voltará. Glória a Deus. E quando nós ceamos com Ele, estaremos dizendo mais uma vez: um dia Ele veio, morreu, mas Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Feche seus olhos só por um minuto só. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada mais uma vez. Os gnósticos tinham suas filosofias malignas, mas o Senhor tinha um mistério guardado. Esse mistério encarnou no ventre de uma mulher, aprendeu a mamar no seio da mãe, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a comer sozinho, aprendeu a caminhar, cresceu, e no tempo certo entregou-se por todo o mundo e deixou uma promessa dizendo:
eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito seja o nome de Jesus. A mesa está dizendo, ele foi, mas voltará. Ele morreu, mas não ficou na sepultura. Todas as religiões defendem a sua fé, mas o túmulo dos seus líderes está ocupado. Mas a nossa fé é a única que defende um túmulo vazio, um túmulo que não tem ossos nem fios de cabelo, porque se você for lá, encontrará uma inscrição em várias línguas dizendo: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ela chorei, mandorei cantarai. Aleluia! Esse Jesus está em mim, ele está em ti. Esse Jesus, ele está no céu, mas também está aqui em Gaia. Esse Jesus, ele é santo, mas também habita infalíveis como nós. Esse Jesus, ele está à direita de Deus, mas também está ao seu lado, está ao seu redor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.